paz do Senhor, igreja. Amém. A nossa querida missionária Sara Faria falou: cante qualquer música, pode usar a banda. Havia um homenzinho torto. Morava numa casinha torta. É o único hino que eu sei. Dá uma olhada pro teu irmão e diga: só quem tem raiz. Não, talvez você... quer sentar? Pode sentar. Eu estou esperando um pedestal chegar. Talvez você creia que é na força do braço que você vai ganhar, mas é enraizado no Senhor que chega a nossa força. Livro de 1 Samuel, o capítulo é o 17. Enquanto isso, eu quero agradecer primeiramente a Deus que grandes coisas tem feito em meu favor. Quero agradecer aos meus pastores, pastor Zé Eduardo, pastora Bruna Sanoli, pastor sênior desta igreja. A nossa Vivi, a nossa Miss linda da igreja aqui, e tem um pedestal para mim. Um só. E todo mundo que vê: nossa, gente, o Puca está aqui. Senhor, está tudo bem com o senhor? O senhor não foi mais lá, né? O senhor não foi mais, né? Obrigada. Quem achou o livro de 1 Samuel? Não, pastor, a senhora não sabe também. Não adianta fazer, mas nós não sabemos, nós vamos quebrar. Vai dar... Pastor Zé Eduardo, cadê os técnicos do som? Pronto. E aí, enquanto isso está filmando, o dia está passando, vocês estão olhando para mim, né? Dá um glória aí, gente. Diga ao Senhor: é meu pastor, e nada me faltará. Oh, coisa boa. Livro de 1 Samuel, o capítulo é o 17 e o verso é o 32. E diz assim, ó: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Dá uma olhada para o teu irmão, para o teu amigo, e seja profeta. Diga: você tem unção para derrubar gigantes. Quando nós começamos a ler a palavra, nós encontramos com um profeta que está em exercício. Interessante que Samuel, ele está no templo e ele está trabalhando. Quantas das vezes eu já ouvi na jornada da vida aqueles que têm chamado dizerem: eu vou esperar chegar a minha aposentadoria, eu vou esperar meus filhos crescerem, eu vou esperar, mas Deus, ele é especialista em chamar quem está ocupado. Não, talvez você está dizendo assim: eu estou esperando, pastora, quando as coisas acalmarem. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: eu tenho o controle do teu passado, do teu futuro e do teu presente. Eu só chamo quem está ocupado. Samuel ocupado, Deus vem e fala ao ouvido dele dizendo: desce a casa de Jessé, o belemita, e lá você vai ungir o futuro rei de Israel. É claro que, assim como eu, as pernas de Samuel tremeu, o coração de Samuel ficou aflito, mas ele obedeceu. Tem uma chave aí: vai com medo mesmo. Não, se Deus chamou, vai com medo mesmo. Tem hora que a barriga dá um frio, tem hora que nós olhamos a nossa incapacidade, mas se você tem convicção de que é Deus que está te movimentando, vai com medo mesmo. Enquanto Samuel está descendo, eu quero entender, embora não houvesse a internet, mas fofoqueiro de boas e más notícias sempre houve. Imagine o movimento que estava naquele lugar dizendo: o profeta está descendo para a casa de Jessé. Eu imagino uma pessoa comentando com outra, aquele burburinho. E Davi, embora fosse jovem, ele não se movimentou por aquilo que estava falando. Ele continuou no propósito que ele estava exercendo. A segunda chave: pare de ser levado por conversações, mas continue se movimentando por aquilo que você está exercendo.
Davi tinha um compromisso. Ele estava no pasto, cuidando das poucas ovelhas do pai. Não importa o tamanho do rebanho, não importa o tamanho do que Deus colocou na tua mão, o que importa é o compromisso que você tem. Davi não sai. Davi permanece. Aí nós olhamos dentro da casa de Jessé, homens que têm títulos. Abinadab, Samá, Eliabe, já tinha o título de soldados de Saul. Diga, soldados. Eu já vejo que Deus não se preocupa com título. Ele se preocupa com posicionamento. Aqueles soldados estavam num tempo de descanso e o pai Jessé estava preparando um momento de comida, de festa. Aqueles homens já estavam despidos de suas armaduras. Eu tenho algum tempo de evangelho. Eu lembro que logo quando eu cheguei na igreja, eu olhava homens e mulheres de Deus pregando, tocando, cantando. E é lógico que o meu sonho era estar lá. Eu olhava e dizia, eu não vejo a hora que Deus me use. Embora eu estivesse limpando a igreja, que também é ser usado por Deus, limpando o banheiro também é ser usado por Deus, eu tinha um sonho de estar pregando. Eu lembro que a minha mãe ficava deitada no chão de casa, bêbada, e eu com shampoo ou detergente pregando, e minha mãe dizia, glória a Deus. Eu disse, mãe, não dá glória que a senhora está me atrapalhando, eu preciso aprender a pregar. Eu que ganhei minha mãe para Jesus, que coisa linda. Eu imagino Davi menino, com sonhos, com projetos, embora ele estivesse cuidando de ovelhas, o nome já diz cuidador. Imagine cada vez que os irmãos tiravam a farda, Davi tinha orgulho de olhar e falar, meus irmãos, eles são soldados de Saul. Olha a farda deles. Ei, querido, a primeira coisa que quem quer derrubar gigante não pode ser invejoso, mas tem que ser sonhador. Não para com esse negócio de ter inveja do ministério do outro. Sonha com as conquistas do outro. Celebre a conquista do outro. Talvez você não conseguiu derrubar gigantes ainda, porque a sua preocupação é tirar a armadura, é despir a armadura de alguém. Mas hoje Deus te trouxe aqui, que eu ia dizer, se você quer ter um bom futuro, não seja invejoso, mas seja investidor e admirador do que os outros conquistaram. Eu imagino Davi limpando aquelas armaduras e sonhando. Quando chegar a minha vez. Quando chegar a minha hora.
no rosto de alguém. Ei, querido, esse pasto não é para você arrancar lã dos outros, é para você ter equilíbrio. Esse pasto não é para você ir dando pancada em ovelha, mas é para você aprender a cuidar de ovelha. Não, esse pasto é para quando você pegar a lâmina, você não tremer e falar: eu não vou cortar, mas eu vou
diz assim o livro de Isaías, capítulo 43 e o verso 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Podemos assentar. Talvez você veio numa expectativa de ouvir uma outra palavra, mas eu tenho um propósito e tenho um projeto com Deus, que por onde eu passar, eu irei contar o meu testemunho. E aí Deus tem sido tão bom para mim, que esse ano, pastor Adelson, vai sair o livro contando a minha história. Aplauda Jesus aí. É algo que foi gerado em lágrimas, em dificuldade, em medo, mas nós estamos agora caminhando na reta final, e aqui é o primeiro lugar que eu estou contando isso. Uma pessoa chegou até mim e falou: a sua história tem que ser eternizada, tem que ser escrita. E eu, no meio daquela correria, no meio das dificuldades, no ano passado, nos Acorrentados, o pastor Adelson estava pregando a respeito de portas abertas, e eu peguei o link da pregação dele, do Ctrl Z, e quando eu estava conversando com alguém, alguma pessoa para mim disse: imagina Ctrl Z as pessoas já fizeram de você, quanto copia e cola já fizeram da sua história. Vamos começar seu livro? E eu comecei. Isso é muito bom. E já estamos quase terminando. Eu sou Sandra Alves. Eu venho de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu venho daquela cidade onde o vizinho se bate na porta da sua casa, você não está, o vizinho fala: você vai ficar tranquilo que daqui meia hora chega. Eu venho desse lugar. E foi nesse lugar que meu pai e a minha mãe resolveram constituir uma casa. Talvez você vai falar assim: casa, pastora? Sim, porque eu descobri que casa nós podemos ter em qualquer lugar. Difícil é nós termos um lar. Talvez você veja aqui com um sonho, dizendo: eu queria ter uma casa no condomínio de BH. Eu queria ter uma casa na alvenaria, num lugar para que eu passasse as férias. Isso é muito fácil. Difícil mesmo é você ter um lar cheio de paz, cheio de alegria, onde a presença de Deus está. Na casa onde eu morava, os meus pais, eles tinham diversas dificuldades de relacionamento. A minha mãe foi uma mulher que passou por muitos pilares da violência doméstica. Meu pai era um homem agressivo, verbal, no físico. Um marido ausente, que não parava para olhar as dores da sua esposa. Não. Se você tem alguém que quando você dorme chorando, você está chorando, e essa pessoa dorme tranquila, é porque essa pessoa não está preocupada com as suas dores, não está preocupado com a sua história. Talvez essa pessoa pode até dizer para você: eu dormi porque você não sabia o que fazer. Um abraço já é o suficiente. A psicologia diz que o abraço cura. Naquela casa não existia nenhum tipo de afeto, não existia nenhum tipo de amor. Meu pai era apegado à bebida, e a minha mãe se tornou uma mulher escura, escondida no meio das dores e das decepções. E eu, essa Sandra falante, essa Sandra que olhava para a família dos outros, para o lar dos outros, e sonhava como criança em receber toda aquela atenção. Eu lembro que eu chegava em casa, enquanto eu estava com 7 a 8 anos de idade, eu chegava em casa feliz, com um desenho na mão, querendo contar aquilo que eu tinha aprendido na escola, e ninguém da minha casa tinha um tempo para me ouvir. Talvez você, que hoje está aqui, está preocupado em conquistar tantas coisas, preocupado em conquistar tantos lugares, mas do que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família? Do que vale nós conquistarmos tantas coisas materiais e perdermos as coisas espirituais? No meio dessas dores, eu encontro no caminho um homem que era conhecido da família, que frequentava algumas vezes a minha casa e era dono do armazém, do mercadinho do bairro. Eu estou passando com o meu desenho, feliz, correndo para chegar em casa, e ele para e fala: fez desenho, Sandra? E eu falo: eu fiz, eu posso ver? Eu entreguei desenho para aquele homem, e foi a primeira vez que eu descobri
A Minha Linguagem de Amor. Se você tiver oportunidade, leia sobre esse livro. Faz mudar a forma de nós amarmos as pessoas. Tem pessoas que gostam, não vou dizer que eu não gosto, mas não é a minha linguagem. Tem pessoas que gostam de sentar na frente da televisão e assistir um filme junto. Eu não gosto, porque eu durmo, não aguento. Eu não gosto, eu durmo. Agora você quer dizer para mim que você me ama? Dá comida para mim. Meu Deus do céu. Gente, é queijo, é doce de leite, é café. Quer mostrar a expressão de amor comigo? Não é flor. Não, dá comida. Pastora, vem em casa comer bolinho de chuva, pé de frango. Eu falo, essa pessoa, ela me ama. Acho que é fome, escassez que eu passei. Aquele homem, eu quando criança, eu tinha uma linguagem de amor diferente. Qual era a minha linguagem? Palavras de afirmação, palavras de afeto. Porque eu lembro que aquele homem olhou para o desenho e ele disse, nossa Sandra, como você desenha bem, como você é inteligente. Na verdade eu não sabia quem eu era. Vou deixar uma chave para você. Quando você depende das pessoas dizerem quem você é porque você ainda não se reconhece quem você é. Mas eu vim aqui hoje para dizer que você é escolhido, que você é escolhida, que você é amada do Pai, ainda que ninguém veja a tua beleza externa ou interior. O importante é que você se reconhece, que do céu há um Deus todo poderoso, que está disposto todo dia a dizer, tu és amado, tu és escolhido meu, diz o céu nessa noite. Aquele homem com aquela prata de Jesus, aquele homem, pastor, o senhor colocou isso aqui, tá lindo, mas é para mim olhar o horário e Deus também não sei nem até que hora que eu vou. Ele vai apitar, vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada? Tá, o senhor dá uma piscada assim, faz uma coisa discreta para mim não ficar com vergonha. Quando aquele homem começou a trazer aquelas palavras de afeto, na verdade aquele homem era um pedófilo. Com 7 para 8 anos, eu fui seduzida, fui buscar amores, carinho paternal, na mão daquele pedófilo. Ei pai, talvez você está tão preocupado em colocar alimento na mesa, tão preocupado em dar o presente do ano, mas tudo que o seu filho precisa é da sua presença. Eu preciso falar isso. Eu tenho 60 anos de idade. Eu lembro que a primeira vez na minha jornada, quando eu comecei a caminhar com Cristo, e Cristo, Deus me conduzindo a caminhos de restauração, porque eu era uma jovem fora do que a sociedade pedia. E eu lembro que um dia alguém veio sapateando do meu lado e disse assim, eu teu Deus sou teu pai. As lágrimas desceram dos meus olhos. Não desceu porque eu fiquei feliz de Deus ser meu pai. Eu não sabia o que era pai. Eu não sabia o que era paternidade. Eu não entendia que pai era aquele lugar de alicerce, de base. Eu não entendia que pai era aquele lugar onde, quando a gente tem medo, a gente olha para aquele homem e fala assim, vai firme, que vai dar tudo certo. Eu não entendia o que era aquilo. Porque quando eu saio de dentro do banheiro sendo estuprada e usada por um pedófilo, eu não tinha um pai para poder dizer o que estava acontecendo. Eu não tinha uma mãe para poder chorar no ombro dela e dizer, eu tenho medo. Embora tivessem ambos vivos dentro da casa, eles eram como os mortos no meio da sua família. Eu tenho nessa noite dizer para você, não perca a essência do que Deus chamou você para ser. Não perca a essência de ser. A mulher, ela tem por obrigação, a mulher casada, ela tem mulher casada aqui? Então é para você essa. A mulher casada, ela tem por obrigação fazer o lar dela feliz. Não, esse bico seu tá feio, essa cara amarrada sua tá feia, você tem por obrigação. Pastor, eu não dou risada porque eu não tenho dente, coloca. É obrigação sua fazer essa casa feliz. E você, homem, é obrigação fazer essa mulher feliz. Não, porque tem homem que quer fazer a casa feliz e a mulher quer fazer, não. O homem, quando investe na mulher, isso aí
O pastor Adelson pode falar um dia com mais propriedade, mas é a ordem judaica. O homem que investe na mulher, o homem que faz a sua mulher feliz, o seu lar é próspero, ele é um homem bem sucedido. Há riquezas encobertas sendo... não, já dá para ver quando o homem é pobre, ele não investe na esposa. Talvez se você não soubesse o caminho da riqueza, eu estou te dando hoje. Invista da sua esposa. Pastora, mas ela gasta muito. Pode ter certeza que Deus vai dar muito para você investir nela. Faça a sua esposa feliz, que o seu lar será um lar feliz. Naquela casa existia pobreza, existia miséria. Naquela casa existia uma vala no meio da cozinha, onde eram 7 casas no mesmo quintal. E existia uma vala no meio da cozinha da minha casa, onde passavam restos, olha, eu vou usar a palavra chique, restos fecais, para não dizer cocô, com vestígios de comida. Eu lembro que eu criança comendo arroz com arroz para ir para a escola, e passa fezes com vestígios de carne e couve, e eu choro dizendo para a mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne e couve essa semana. Eu sei o que é viver em pobreza, eu sei o que é sonhar em comer coisas boas. Para mim comer uma lata de sardinha, eu precisava fazer atos orais para aquele homem do mercado entregar uma lata de sardinha para mim. Eu precisava fazer cenas de intimidades de pessoas adultas com aquele homem para me levar 2 pães para minha casa. Mas hoje eu agradeço, porque eu posso contar como testemunho, sem nenhuma sequela, de que Deus, no meio dessa dor, alcançou a família daquele homem. Eu vou explicar como. Há mais ou menos 5 anos atrás, aquele homem ficou comigo, ou eu fiquei amarrada naquela dor da pedofilia durante 4 anos da minha vida, dos 8 até os meus 12 anos. Quando aquele homem diz, chega, basta, não dá mais, eu saio deformada, eu saio prostituta. Eu saio com 12 anos de idade, bebendo em torno de 1 litro de pinga por dia. Saio desestruturada, saio sem nenhuma qualificação psicológica. Depois de adulta, depois de mulher formada, pastora, a filha desse homem liga para mim. E ela diz, Sandra, o meu pai está doente. E tudo que ele pede é falar com você. Eu era aquela menina que vivia na casa dele, que brincava com a filha dele, que tinha amizade com os familiares. E eu falei assim, dei uma disfarçada, mudei de assunto. Eu falei, eu estou pregando agora, eu tenho muito compromisso, acho que não vai dar. E aí eu falei para Deus, eu já perdoei esse homem. E Deus falou para mim, você tem certeza que você perdoou? Eu falei, tenho. E Deus falou, entra no mercado. É lógico que já não é mais o mesmo mercado. Entra no mercado. Eu entrei no mercado e Deus falou, pega uma lata de sardinha. Coloquei a lata de sardinha na bolsa, fui trabalhar. E quando eu cheguei em casa, Deus falou para mim, você tem certeza que você perdoou? Eu falei, tenho. Ele falou, então abre essa lata de sardinha. Quando eu abri a lata de sardinha, a lágrima desceu dos meus olhos, e eu vi a cena daquele pedófilo. Eu falei, Deus, eu não perdoei. Eu saí na hora, troquei de roupa, me arrumei, liguei para a família e falei, eu estou indo aí, porque eu preciso pedir perdão para o seu pai. Quando eu cheguei até aquele lugar, aquele homem estava pronto para pedir perdão para mim. Ele chamou a esposa, chamou seus filhos, ele confessou, e eu dava sinal para ele não falar nada. Ele falou, não, eu quero confessar, porque eu quero ficar livre desse peso. Ei, querido, aquele que confessa e busca o perdão, ele alcança a misericórdia. Talvez você está andando com essa mala pesada, porque você não consegue dizer, eu preciso perdoar, e preciso receber também o perdão de alguém. Eu abracei aquele homem e disse, eu também te perdoo de tudo que você fez comigo, que nós venhamos esquecer as coisas que se passaram, e possamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Passado de 10 a 20 dias, aquele homem morre. A família liga. A família aí já não liga mais para Sandrão, não liga mais para prostituta, para alcoólatra, liga para a pastora Sandra e diz, pastora, meu pai morreu, a senhora vem fazer o funeral dele? Falei, vou. Cheguei ali no funeral, fiz o funeral daquele homem, e toda a família dele
entregou a vida para Jesus. Ei, querido, a dor que você sente hoje é a cura de uma família amanhã. A perda que você vive hoje é a oportunidade de até através de você Deus mostrar: sou eu que faço coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Deus preparou esse espaço, Deus preparou esse tempo para que a misericórdia dele viesse alcançar a sua casa. Essa dor que você carrega não é para se tornar peso no seu presente. Essa marca do passado que você tem arrastado não pode ser empecilho de entrar pelas portas abertas do teu futuro, mas tem que ser testemunho hoje para curar famílias, para caminhar na presença do Senhor. Eu saio daquele local, daquele velório leve, e hoje eu conto com o amor carregado dentro de mim. Volto para a minha história. Aquela moça bêbada, alcoólatra, um pai, mãe, todos voltados aos vícios. Meu pai teve um privilégio. Meu pai conheceu Jesus com 37 anos de idade. Com 37 anos de idade, Deus nos tirou daquela casa ruim, nos levou numa casa próximo de uma igreja. Ir à escola, ir ao mercado, ir ao açougue, era obrigatório passar de frente daquela igreja. Todas as vezes que nós passávamos, meu pai dizia assim: que barulho é esse, hein? O que será que esses crentes pensam que no meio de tanta coisa que tem para resolver, eles perdem horas dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia? Eu vim para dizer aqui em BH, que talvez alguém passou da frente da igreja batista dizendo: o que está acontecendo num domingo à tarde, que eles podiam estar na piscina, podiam tomar seu guaraná, seu sorvete, mas você escolheu o melhor lugar, que é estar na casa de Deus, para glorificar a Ele. Tem uma senhora negra como eu, com vestido estampado. Fica de pé um pouquinho só, minha linda. Bem aqui, eu estou apontando a senhora. A senhora já olhou de um lado, agora a senhora vai olhar de outro. Fica de pé. Relemaia soe, relebaio toube a nirreface. Eu jamais pensei na minha vida de que um dia Deus me escolheria para pregar a palavra. Eu jamais pensei em minha vida que o Senhor me separaria para ser uma anunciadora de boas novas, porque as dores daquilo que enfrentei na minha vida me conduzia a caminhos de depressão e tristeza. Hoje Deus toca no teu coração. Relebaio, redequia, tchou descia. Porque há momentos que tu diz: eu quero desistir de tudo, porque tem sido pesado a carga que tu tem carregado. Tu diz: Senhor, eu não posso contar numa história de alegria, de testemunho, porque são pancadas, são nomes que me acusam, são dores de abandono, de traição. Mas hoje o Eterno veio para abraçá-la, um abraço carinhoso, dizendo: tu és a minha filha, Abácia, amada. Eleio, redecaia, tchou descia. Deus está tirando toda a dor da tua alma, e Ele diz: eu estou te dando asas, voa, menina, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir a Ele. Aquele homem com 37 anos, ele entra dentro de uma igreja evangélica. Quando ele entra, a palavra que é liberada é essa: eis que eu, o Senhor do teu Deus, estou te preparando um lugar. Meu pai, ele entende e aceita Jesus como Salvador. A minha mãe não entende, porque a minha mãe era aquela mulher que tinha sido espancada, traída, tinha passado necessidades. Meu pai chega com Bíblia na mão, e é lógico que com alguns vestígios do alcoolismo, e ele diz: eu aceitei Jesus. A minha mãe fala: quê? Agora que você destruiu a nossa casa, agora que você pisou, estragou em tudo, você vem dizer que você é crente? Ela pega a Bíblia das mãos dele e começa a agredi-lo. Ela bate no meu pai, ela joga palavras, lixos emocionais. Queria deixar uma pergunta no ar: aonde é que você está jogando os seus lixos emocionais? Aonde é que você está jogando os seus traumas? Quantas das vezes nós desabafamos até mesmo com os nossos filhos,
que não têm maturidade para entender as dores daquilo que nós passamos. Quantas das vezes falamos coisas que jamais poderiam ter saído da nossa boca diante das crianças, e aí nós dizemos, é porque nós não sabemos aonde jogar o nosso lixo emocional. Eu costumo dizer que não tenha medo de procurar um terapeuta, não tenha medo de procurar um psicólogo. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu era nova, não que eu não seja, mas eu era nova, e eu sou daquela igreja que ora, coloca a mão na cabeça da gente e fala, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E eu continuei caminhando, conhecereis a verdade. De repente eu me vi brigando com meu filho e dizendo, você não é um nada, nossa família é maldita. Mas eu dizia, eu conheço a verdade. Até que um dia eu sentei na frente de um psicanalista, ele pregou a verdade na minha cara. Querido, seu pastor não é obrigado a ouvir a sua verdade, sua pastora não é obrigada a ouvir a sua verdade, seu amigo não é obrigado a engolir a sua verdade. Então paga para alguém que pode ouvir e realmente fazer você acordar da sua verdade. Não jogue seus lixos emocionais nas pessoas, não exponha suas feridas em quem não conhece o poder da cura. Não, procure alguém especial, pronto, estudado, para dizer, eu preciso ser sarado. Minha mãe estava jogando as dores dela no alcoolismo, jogando as dores dela num homem que tinha acabado, na ideia dela, com o futuro dela. O meu pai está apanhando da minha mãe, e ele está paralisado. Um homem que batia, um homem que falava palavrão, um homem que arrancava a faca para a esposa. Ele está parado, as lágrimas descem dos olhos, e ele diz assim, Benedita, eu aceitei Jesus, e aconteça o que acontecer, ninguém vai tirar a minha paz. Sabe o que meu pai estava dizendo? Eu não aceitei qualquer um, eu aceitei o príncipe da paz. Querido, se você ainda encontra atormentado com as dores da vida, é porque você ainda não encontrou paz. Jesus é a nossa verdadeira paz. Fica um pouquinho de pé esse mocinho lindo, camiseta marrom. Relebaço, relebaio torre, relio de quirra enirreface. Durante um tempo, ou melhor, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus fez algumas promessas para mim. Eu vou contar da minha conversão para encerrar, mas eu preciso entregar isso a você. E de algumas promessas que Deus fez, eu falei para Deus, é absurdo, porque eu olhava para a minha vida, para a minha situação, por tudo aquilo que era, e não tinha como Deus cumprir a promessa. Para que a promessa fosse cumprida, Deus precisou trazer em mim uma maturidade espiritual, que eu não balançasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu pudesse ficar como Josué, firmado, pois tendo a convicção de que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Deus manda te dizer, eu estou contigo todos os dias da tua vida. E para que tu saiba que sou eu, Deus, que falo contigo, eu estou preparando uma viagem. Ramando, relebaia, chodequia. Não, tu passou decepções, porque as pessoas que você confiou traiu, as pessoas que você confiou esfaquearam vocês pelas costas. Mas o Eterno está dizendo, eu estou colocando você dentro do avião e colocando fora do país. Ali vai haver restauração da tua vida, ali vai haver um novo tempo, uma nova trajetória, e você vai dizer, esse é o homem que teve o poder de abrir o mar, diz o Senhor. Se prepara. Para curtar, porque eu já perdi meu tempo aqui, ganhei. Quando meu pai conta para minha mãe, a minha mãe fala, vai embora. Minha mãe estava frequentando a religião de matriz africana, o candomblé. Minha mãe começa a xingar, a gritar, eu começo a chorar, e a minha mãe quer que o meu pai saia da casa. O meu pai está arrumando as poucas coisas, e a minha mãe fala, você só vai ficar aqui hoje, só dorme aqui hoje, por causa da Sandra. Meu pai vai dormir no meu quarto, eu vou dormir com a minha mãe, e de madrugada a minha mãe acorda. A minha mãe já tinha pactos com os Exus, e ela tinha um lugar específico que ela fazia a riscagem dos pontos, a entrega aos Exus. Ela conta que ela perdeu o sono, e ela levanta e começa a fazer o ritual, e naquele momento que ela está fazendo o ritual, ela vê uma sombra passar por detrás dela.
Ela disse: tem gente dentro de casa. Ela corre chamar meu pai. Gico, meu pai tinha 37 anos de idade. Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Deus realmente já tinha preparado o lugar. Essa palavra é de esperança para você, que você está dizendo: não vai ter salvação, não vai ter mudança. Se Deus prometeu, descansa, Ele é fiel para cumprir. A minha mãe, ela se forma ali no terreno, se desenvolve naquele local. E eu vi minha mãe lambendo catarro no chão, eu vi minha mãe bebendo sangue de galinha viva. Mas eu também vi a misericórdia de Deus alcançar a minha casa. Eu também vi a misericórdia de Deus entrar na minha família e nos resgatar. Eu, aquela mulher bêbada, alcoólatra, prostituta, aquela mulher que estava dando prejuízo para o Estado, que eu estou levando uma leitura para que eu venha falar sobre isso. Aquela mulher onde a família, onde eu vi meus pais, o meu pai principalmente, sendo internado em hospital psiquiátrico na época, com camisa de força. O meu tio, quantos gastos nós demos para a sociedade e para o governo. Aquele momento, Deus estava levantando uma menina de 6 anos para falar do amor dele para mim. Ei, talvez até hoje você deu prejuízo para a sociedade, mas hoje Deus está dizendo: eu estou levantando alguém para que possa ensinar o caminho da verdade. Eu chegava naquela igreja dançando, seminua na porta, zombando dos crentes. E aquelas pessoas religiosas olhavam para mim com um olhar de desdém, com um olhar de nojo. Algumas diziam: Sandrão vai morrer e vai para o inferno. Você vai ver o final dessa moça, vai ser um final terrível. Mas aquela criança, ela vinha ingênua, vinha regada do amor de Cristo, abraçava minhas pernas e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ah, você tem coragem de olhar para o teu irmão e dizer: Jesus, Ele te ama. Você tem coragem de dizer: Jesus, Ele te ama. Não, fica meio difícil para casal, porque tem casal que faz tempo que nem na cara da esposa olha, e agora vai ter que olhar e dizer: Jesus te ama, sem beijo. Jesus te ama. Talvez você venha aqui chorar, dizendo: meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eu fui abandonado. Jesus te ama. Aquela menina, ela já não estava falando mais de um amor que eu precisava tirar a roupa. Ela já não estava falando mais de um amor que eu precisava ter uma performance de sedução. Ela estava falando de um amor que eu não entendia, mas era um amor que eu sabia que eu precisava. Um dia aquela menina chega em casa e ela diz: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu já assistia culto. Eu assistia culto pela televisão. Eu e a minha mãe fazíamos aquele copão de caipirinha, sentava na frente da televisão, ficávamos parados lá assistindo. Às vezes os pastores diziam: você que está com o copo de pinga na mão na casa, Deus tem uma palavra. Nós pegávamos a pinga de pressa, Deus dizia para nós. Aquela menina, ela faz o convite. E quando ela faz o convite, eu gostava daquela menina e eu não queria decepcioná-la. Eu olho para ela com zombaria, e hoje eu entendo que era um projeto de Deus que fosse assim. E eu disse para ela: eu vou na sua igreja a partir do momento que, se você for da minha. Ela sorriu confiante, com apenas 6 aninhos de idade. E ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: eu vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Eu quero deixar uma pergunta no ar: você tem pastor? Você tem igreja onde você congrega? Você tem alguém que te instrui espiritualmente? Ah, não, pastor, eu sou daquela crente que eu estou seguindo a senhora no Instagram. Ô, querida, eu também sou pastorada, também preciso ser cuidada, também sou ovelha. Ou não, talvez você é aquele tipo de bode, está na igreja, vem uma disciplina, você já vira e dá coisa e sai e muda de ministério. Não, hoje Deus está convidando você para ser ovelha, ter pastor, ter casa, ter abrigo, ter alguém para ensinar você a vencer as suas crises. Aquela menina não disse: eu vou pedir para o meu pai, eu vou pedir para minha mãe, eu vou pedir para o meu pastor. Quando foi numa noite de sexta-feira,
Para quem já frequentou ou conhece, sabe, noite de sexta-feira é noite de sexta-feira maior, ali no Candomblé. Aonde as pessoas do Candomblé declaram que os espíritos potencializados descem naquela noite. Das noites de sexta-feira é onde são feitas as maiores amarrações, onde as mães de santos, elas vão para a encruzilhada, para a cachoeira, enfim, sexta-feira maior. Aquela menina chega numa sexta-feira em casa, e ela olha para mim, bate palma, eu vou atender, ela fala: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu olho para aquela menina, e eu lembro de como é uma sexta-feira no terreiro. Eu dou uma risada e falo: coitada dela. Se ela soubesse o que a gente faz de sexta-feira lá, ela vai voltar carregada. Os crentes vão ter que fazer culto de libertação para essa menina. Pego minhas roupas, pego as guias, minha mãe também pega, e nós vamos embora para aquele terreiro. Aquela menina vai em silêncio com a sua bolsinha do lado. Quando ela chega no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco, entro, tem aquela cortina enorme, nós começamos a bater tabaco, trocamos as nossas roupas, colocamos guias, começamos a fazer a gira. Quando nós abrimos a cortina, aquela menina que estava de joelhos, ela se levanta, senta e põe a Bíblia no colo. O grupo de louvor já pode vir aqui comigo. Põe a Bíblia no colo. Quando ela põe a Bíblia no colo, nós começamos a riscar o ponto. Charuto na mão, pinga, pólvora no chão. Quando nós começamos a riscar o primeiro ponto, bateu tabaco, cantando ponto, nada aconteceu.